Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo a todos aqueles que participam do meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação principalmente nas paróquias. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Se inscrever não paga nada. Dar o like não paga nada, mas se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e também o clube de membros do canal. Agora, se você quiser fazer uma doação única de 5 para o canal, tem aqui ó, o QR Code com o Pix do canal, mira o celular e faz uma doação única. Eu agradeço de coração. Se você não quiser contribuir, deixa o like, eu também agradeço de coração. Minhas redes sociais, além do meu canal aqui no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Tem a minha página lá no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com. Tem também no Twitter lá, Macabeus, e no Instagram só Deus sabe, gente. O link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, quando você pensa que já viu de tudo, aparece alguém, e esse alguém é católico, e supera tudo que você já viu. Tudo, tudo, tudo. Do protestante, eu espero isso. Eu espero qualquer maluquice vinda de um protestante. Agora, por parte de um católico, aí é lamentável. Nas últimas semanas, eu mostrei em vídeos aí alguns católicos pregando que a igreja é a prostituta da Babilônia, católicos dizendo que o Papa é a besta do Apocalipse, católicos dizendo que o anticristo vai ser um católico. Aí eu falo assim, não tem mais nada, né? Já tá no topo. Não. Aparece mais um católico superando tudo isso, tá? E agora eu vou falar do Thread Talk. Eu não vou falar das pessoas, mas do pessoalzinho lá do Thread Talk. Segundo o Thread Talk, Moisés não, gente. Eu vou falar de Moisés daqui a pouco, mas é Enoque e Elias. Enoque e Elias estão vivos. Mas espera aí. Jesus Cristo disse, todo aquele que acredita em Deus, mesmo morrendo, viverá. Então eles estão vivos com Deus no reino dos céus. Tudo bem, né? Mas não é isso não, não é isso. Antes fosse, mas segundo o Thread Talk, eles estão vivos aqui na Terra, vivendo entre a gente. Não exatamente, mas segundo o Thread Talk, tem um paraíso aqui na Terra, que ninguém conhece, e Enoque e Elias não morreram, estão vivos lá nesse paraíso. Um show de pataquadas, gente. Quando eu penso que as maluquices desses católicos já atingiu o topo, não, o cara se supera. Deixa eu mudar de cena aqui, prestem atenção. Tem esse mapa que eu vou explicar daqui a pouco o porquê do mapa, tá? Ali tá o Jardim do Éden, tá em inglês ali, né? O Jardim do Éden. Eu vou explicar o porquê, tá? Mas, enfim, eu vou colocar aqui o áudio, não vou colocar mais vídeos, porque eu já tomei um strike e não quero tomar um outro strike. 3, acabou o canal, tá? Então vou colocar só o áudio do Thread Talk falando esse absurdo. E o mais engraçado, segundo eles, é praticamente magistério da igreja. Gente, Enoque e Elias, vivos até hoje. Só no fantástico mundo do Thread Talk. Vamos lá, vamos colocar aqui o áudio. Tá? Peraí, deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Esse vídeo aqui vai tratar de um desses assuntos, que é um consenso basicamente entre os santos, né? Que seria o retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Prestem atenção, o retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Até aí eu concordo, gente. Todo mundo vai ressurgir no fim dos tempos. Vai ter a ressurreição dos mortos. Nesse sentido, Enoque e Elias, com certeza, também irão ressuscitar, certo? Irão passar pela ressurreição dos mortos. Mas não. Calma que não é isso, tá? É impressionante porque tudo que o Thread Talk prega
eles inventaram agora o tal do consenso unânime, ou seja, não está no magistério da igreja, não é um dogma, mas segundo o consenso unânime que eles inventaram, passa a ser um dogma da igreja. Porém, esse consenso unânime se chama São Roberto Bellarmino. O Trade Talk gira em torno de São Roberto Bellarmino, que escreveu um livro falando sobre um apocalipse futurístico, falando os absurdos, e segundo eles, o que está nesse livro é o magistério da igreja. É um subterfúgio que eles encontraram para validar as heresias que eles pregam. E essa aqui é mais uma. Eles vão citar Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, mas eu vou explicar assim. Santo Tomás de Aquino talvez tenha errado, mas para a época era normal acreditar nisso. Hoje não, hoje a gente tem aí todo, né, um aparato tecnológico, gente, pelo amor de Deus. Mas prestem atenção no que esse cabra vai falar. Prestem atenção nisso. Enoque foi arrebatado. E é dito que ele vai voltar para excitar as nações à penitência. Não é... Opa. Primeiro, Enoque foi arrebatado, tá? Ele não acredita nesse arrebatamento de corpo, né? Com corpo material, de roupa e tudo até os céus, tá? Até aí eu concordo com ele. Ele acha que Enoque foi apenas, né, transportado para um outro lugar, tá? Eu concordo com ele nisso. Eu também acredito nisso, tá? Só que aí prestem atenção que ele vai citar, acho que eu vou até voltar, ele vai citar o livro de Eclesiástico, no capítulo 44, versículo 16, se eu não estou enganado. Só que assim, ele está citando o livro de uma forma errada, tá? Prestem atenção, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é tática, gente, é tática, tá? Vamos lá. O retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Retorno Enoque foi arrebatado. E é dito que ele vai voltar para excitar as nações à penitência. Não é claro esse versículo. No hebraico está um pouco diferente, diz que ele é fonte de conhecimento, alguma coisa assim, mas a igreja segue a versão dos 70, né? A versão grega, que sinceramente é um tanto quanto mais confiável, vamos ser sinceros. Claro que a versão hebraica tem os seus méritos, mas é muito mais confiável. Não tem a possibilidade de adulterações farisaicas, que foram os que rejeitaram Cristo. E é dito que ele vai excitar as nações à penitência, só que não é dito exatamente como. Vamos lá, tem duas coisas aí. Primeiro ele diz que Enoque foi arrebatado e vai excitar as nações à penitência, tá? O texto não diz isso que ele vai fazer, diz que já fez, que já aconteceu, tá? O texto de Eclesiástico está citando o livro de Eclesiástico ali, no capítulo 44, versículo 16, onde diz: Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso. Esse paraíso não tem nas escrituras gregas, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Ele vai citar esse paraíso mais na frente para dizer que Enoque está vivendo nesse paraíso, mas não existe isso nas escrituras gregas. São Jerônimo, ele escreveu isso na Vulgata Latina, ele falou sobre o paraíso na Vulgata Latina, só que São Jerônimo fez uma tradução a partir do hebraico, só que as escrituras hebraicas, nesse caso, não é confiável. Por quê? As escrituras hebraicas se perderam ao longo do tempo, principalmente na época de Antíoco Epifânio, ninguém sabe como, né, essas escrituras foram reescritas, enfim, então não dá para, nesse caso não tem como confiar muito nas escrituras hebraicas, tá? Por isso que a igreja sempre adotou as escrituras gregas. Então diz que Enoque agradou a Deus e foi transportado para, né, na verdade não é excitar e servir como modelo, na verdade, né, as nações, né, na verdade as gerações, tá? Não é nem nações, mas diz o que está no grego. Enoque agradou a Deus, foi transportado para servir como modelo às gerações. É assim que está lá no grego, tá? Servir como modelo de penitência, isso é importante. Não tem o termo paraíso, mas preste atenção aqui, que eu vou pegar o livro de Eclesiástico, né? O livro que ele pegou, o versículo como ele pegou, como está escrito, diz assim: Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Ele diz que
Esse ato não é exatamente no futuro, tá? Que ele foi transportado ao paraíso para no futuro excitar as nações à penitência. Não diz isso. Diz que o ato de ser transportado, isso serviu como modelo para as nações na época dele, na época de Enoque. Serviu como modelo na época de Enoque, não no futuro. Olha, preste atenção de novo. Ó. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso. Esquece o paraíso. Para excitar as nações à penitência. Não diz que ele vai fazer isso no futuro, diz que o ato de ser transportado por ter agradado a Deus, isso serviu como modelo àquelas nações na época, a servir como modelo de penitência para aquelas nações, tá bom? Depois eu vou entrar na questão do paraíso, não vou entrar agora. Preste atenção que ele já fez aí, ele já tentou, né? Encontrar um sofisma dentro do versículo que não existe, levando algo para o futuro que na verdade aconteceu no passado, coisas que o texto não diz. E ele não lê o texto em si, ele fala assim que o texto diz que Enoque vai excitar as nações, né? A penitência. No hebraico, sim, está falado em conhecimento, levar o conhecimento às nações, né? Mas diz que isso acontece pelo fato de ele ter agradado a Deus e ter sido transportado, tá? Vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, a gente pode confirmar que o Elias referido pelo profeta Malaquias, né, não é realmente João Batista. Bom, aqui nós temos que João Batista seria pregaria com o espírito de Elias, mas o que será que significa? Bom, nós sabemos que na Bíblia nós temos tipos, certo? Presta atenção, agora ele está falando de Elias, né? Primeiro ele falou de Enoque, que Enoque foi arrebatado, mas ele fala no vídeo que não foi um arrebatamento para o céu, e sim ele foi transportado para um outro lugar. Depois ele vai explicar exatamente esse lugar. O mesmo lugar, né, para onde Elias foi. E ele vai falar uma coisa aqui que é interessante. Ele vai contrariar totalmente Jesus Cristo. Ele vai usar o typos, né, que vem de typoi, do grego, que significa figura, imagem. Ele vai dizer que São João Batista, gente, olha que loucura. Ele vai dizer que São João Batista não é o Elias profetizado em Malaquias. Mas Jesus Cristo diz que sim, que São João Batista foi sim o Elias, né, profetizado por São João Batista. São José seria um tipo de José do Egito, né? Que tipo de José do Egito? Ou seja, imagem, figura de São José do Egito? Que palhaçada é essa, gente? Não tem nada disso. Pode até ser que um santo ou outro fez essa referência de São José com José do Egito, mas não tem nada disso, cara. E isso também não tem nada a ver com São João Batista ser Elias, o Elias que deveria vir. Mas, gente, prestem atenção nisso aqui. Ele não é José do Egito, mas ele é um tipo de José do Egito. Tanto que o que nós temos de José do Egito? Era um homem justo, São José era justo, tinha sonhos, São José era comunicado por sonho, então existe essa relação, porque tem tipo. Nesse caso também Daniel era um homem justo, tinha sonhos também, revelava sonhos, enfim. Vamos continuar aqui. Tipos. A destruição de Jerusalém é um tipo do fim dos tempos, né? Olha o que ele falou, gente. A destruição de Jerusalém, que é exatamente o que foi revelado no Apocalipse, é o que Jesus Cristo revelou em Mateus 24, é só um tipo, ou seja, modelo. É só um modelo da destruição no fim dos tempos. De onde ele tira essa loucura, gente? De onde ele tira essa loucura? Não tem isso nos evangelhos. Jesus Cristo não falou isso. Olha, é uma loucura, é uma maluquice, gente. O que fala em Mateus 24, a destruição de Jerusalém foi o fim, só que o termo lá é era, não o fim do mundo, tá? É o fim daquela era. E São João Crisóstomo vai confirmar isso na homilia 75 e homilia 76, dizendo exatamente que o fim do mundo, daquele mundo, né? É daquele mundo, não do mundo, planeta Terra, e sim o fim daquele mundo que eles viviam, era o fim de Jerusalém. São João Crisóstomo vai confirmar isso daqui. Então, João Batista seria um tipo de Elias, mas não é ele, Elias, previsto. Prestar atenção, gente, no que ele disse?
São João Batista é o tipo de Elias, mas não é ele o Elias previsto. Então, João Batista é um tipo de Elias. Por quê? Porque aí a gente já pega para o que seria. Assim como João Batista pregou antes da primeira vinda de Cristo, Elias pregará antes da segunda vinda. De onde ele tirou essa maluquice, gente? De onde ele tirou essa maluquice? Esse aí é o Thread Talk, que se diz católico. São João Batista não foi o Elias, foi só um tipo de Elias. Gente, ele usa esse termo tipo, tá? Para que ninguém entenda o que ele está falando. Ele vai falar que São João Batista só foi um modelo daquilo que vai acontecer no futuro. Só que são... Gente, Jesus Cristo não diz isso. Deixa eu continuar essa parte que eu já vou explicar isso para vocês. Então, eles seriam tipos. Prestem atenção nisso aqui. É uma maluquice só. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos do 7 ao 10. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João Batista: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão vestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim. Olha o que Jesus Cristo diz. Para ver um profeta? Sim. Digo-vos, eu. Mais que um profeta. Jesus dizendo, João Batista era mais do que um profeta. É dele, olha Jesus Cristo falando, é dele que está escrito. Aí ele vai citar Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Esse doido aqui do Thread Talk aqui está falando que não é. E Jesus Cristo continua dizendo no mesmo capítulo, lá nos versículos agora 13 e 15, diz assim, ó: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Este é o Elias que deveria vir. Jesus Cristo afirmando, e o cabra aqui do Thread Talk falando que não, é só um tipo daquilo que vai acontecer no futuro. Porque São Roberto Bellarmino disse isso. Gente, que loucura é essa? Que loucura. Que loucura é essa, gente? E quando vem da parte de um protestante, tudo bem, é o que eu espero. Agora veio da parte de um católico, gente. De um católico. O cabra, primeiro, já adulterou o versículo de Eclesiástico, lá no capítulo 44, dizendo que o versículo diz que algo vai acontecer quando não. Não, o versículo diz que algo já aconteceu. E agora falando de João Batista, que Jesus Cristo deixa claro, João Batista é o Elias que deveria vir. Acabou ali, acabou, é o Elias que deveria vir. Ele diz que não, só um tipo. Porque Enoque e Elias vão voltar, porque eles estão vivos ainda. Calma que não chegou nessa parte não. Eles irão voltar no fim dos tempos para pregar às nações. Que loucura, gente, que loucura. Vamos para a última parte aqui, eu já explico tudo isso aqui, toda essa pataquada. Continua a dúvida. Então, onde é que estão Enoque e Elias? Essa que é a questão. Onde estão Enoque e Elias? Eles não podem ter ido para o céu. Eles não podem também ter ido para o limbo, porque é para outro lugar fora desse mundo. Eu concordo, ele não pode ter ido para o céu com corpo, roupa, não pode, não entra. Carne e sangue não entra no céu. Isso aí nós concordamos. Estranho. Então, onde será que eles estão? Bom, vamos ver. Então, perceba. Elias e Enoque foram transportados para o Éden, para o paraíso terrestre. Depois Eles foram transportados para o paraíso terrestre, para o Éden. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus fechou as portas do Éden e ninguém mais poderia entrar lá. Certo? E perceba, Santo Irineu de León fala que isso aí quem falava eram os presbíteros, discípulos dos apóstolos. Ele era do século II, deve ter tido contato com os discípulos dos apóstolos. Então é uma coisa que
É uma tradição perene da igreja. Isso é interessante. Então, Santo Irineu fala, Elias e Enoque foram transportados para o paraíso terrestre. Onde fica o Éden? Em algum lugar aqui da Terra. Deus privou o lugar para que nenhum homem consiga achar. E provavelmente nunca vamos conseguir achar, mas ele está em algum lugar aqui da Terra. Em algum lugar que os homens não podem ter acesso, mas está em algum lugar aqui da Terra. Nesse lugar eles estão vivos e não conheceram a morte. Perceberam que loucura, gente? Que loucura! Ele tá, assim, eu vou deixar até o link do vídeo aqui para que vocês possam escutar o vídeo todo. E ele tira esse absurdo porque no livro de Eclesiástico, lá no capítulo 44, se você pegar ali, né, a Ave Maria, por exemplo, vai dizer: Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência, tá? Só que tá errado esse versículo, gente. Tá errado. Nas escrituras gregas não tem o paraíso ali. As escrituras gregas tá ali, eu coloquei onde está embaixo aqui, olha, na parte de baixo, ali eu coloquei o que está no grego, tá ali, ó, Enoque agradou a Deus e foi transferido daquele lugar como modelo de penitência para as nações. É isso que está escrito nas escrituras gregas, tá? Infelizmente, né, o cara escorregou aí na tradução. Como eu falei, na Vulgata Latina tem o termo paraíso, mas São Jerônimo pegou, né, uma escritura que não é confiável, que são as escrituras hebraicas. Ninguém sabe, né, exatamente como os fariseus, sei lá, se foram os fariseus, alguma outra seita dentro de Israel, que reescreveu tudo aquilo depois que se perdeu. Então é muito mais confiável as escrituras gregas, e lá não diz nada a respeito de paraíso. Então não diz que Enoque foi arrebatado ou transferido para o paraíso, tá? Segundo, para justificar essa ideia maluca de que Enoque e Elias vão, né, aparecer de novo antes do advento de Cristo ou do fim dos tempos aí, ele vai falar que São João Batista não foi o Elias profetizado por Malaquias, quando Jesus Cristo diz exatamente que São João Batista foi o Elias profetizado por São João Batista. Ele não usa nenhum termo ali como tipos, que significa imagem ou algo parecido com o que vai acontecer no futuro. Jesus Cristo não usa isso, gente. Não usa isso. Segundo, ele diz que os dois, tá? E ele tá falando aí de Apocalipse 11. Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas. E não é nem Enoque ali, é Moisés. O símbolo ali das duas testemunhas é Moisés e Elias, e não Enoque e Elias. Fala daquele que fecha o céu e o que transforma a água em sangue. É Moisés e Elias, não aparece nem a figura de Enoque, mas vamos continuar aqui no vídeo que o Cabra fez. Ele diz que os dois, Enoque e Elias, foram transportados para o paraíso terrestre, gente. Que esse paraíso fica aqui na terra e eles não morreram, né? Estão com quanto aí? 5.000 anos de idade? Sei lá. 5.000 anos. Nem Virgem Maria, gente, nem Virgem Maria teve o privilégio de estar nesse paraíso. Enoque e Elias estão lá até hoje. Meu, que maluquice é essa? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui o mapa de novo. Preste atenção que as escrituras, né, a Bíblia Sagrada, diz onde fica o Éden, tá? Tá ali, o mapa tá aqui, o Éden fica ali. Não tem lugar no planeta Terra que não foi mapeado, tá? Que o homem não conheça, não tem. Ah, mas Santo Tomás de Aquino disse que, né, o Éden fica aqui na Terra e num lugar desconhecido, porque na época de Santo Tomás de Aquino não tinha a tecnologia que tem hoje. Na época de Santo Tomás de Aquino não se sabia exatamente a dimensão do planeta Terra. Lugares que, né, que não era de conhecimento público. Hoje tem todo o conhecimento do planeta Terra. Gente, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, semana passada a NASA enviou mais um robô lá para o planeta Marte. Na semana passada, cara, aconteceu isso, semana passada. A NASA enviou mais uma sonda para o planeta Marte. Cara, você acha que o homem conhece o planeta Marte, conhece a Lua e não conhece o que está aqui na Terra? Dá uma olhada nisso aí, gente. Isso aí, né? Lógico que é apenas um desenho de uma sonda pousando lá no solo marciano.
Cara, você acha que o homem não vai saber o que existe no planeta Terra? Se ele sabe até o que existe no planeta Marte. E esse cabra de... Gente, que loucura, 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 tá? Que esse cara diz que Enoque e Elias estão vivos até hoje aqui no planeta Terra. Vamos entender uma coisa. Por que que o Éden foi fechado? Tá? Por que que o Éden foi fechado? Exatamente por causa do pecado. Era para Adão e Eva, tá? Os dois iriam viver eternamente lá no Éden, sem morrer. Por causa do pecado, eles foram expulsos do Éden e a morte entrou no mundo, certo? Para viver novamente no Éden, no mínimo, os dois, né? Ou Enoque ou Elias, pelo menos. Vou pegar Enoque. Enoque teria que ser imaculado. Não poderia ter o pecado original. Teria que ser imaculado. Porque aí ele iria viver no Éden, sem nenhum tipo de pecado, e além de tudo, né, iria viver eternamente, tá? Iria viver eternamente, assim como deveria ser no caso de Adão, que pecou e aí morreu, certo? Então, para se viver eternamente no Éden, o cara tem que ser imaculado. Olha que interessante. Não pode ter nenhuma mácula, muito menos do pecado original. Então nós temos dois seres imaculados dentro do Éden, hoje num lugar que ninguém conhece. O homem conhece tudo, até o planeta Marte, mas não conhece onde está o Éden. Sendo que a Bíblia Sagrada diz onde fica. A Bíblia Sagrada diz onde fica. É lógico que foi fechado aquilo. É lógico que aquilo não existe mais, gente. Entendeu? Não existe, porque o paraíso hoje é o quê? É o reino dos céus. Tá? Houve uma mudança nos planos de Deus depois que o pecado entrou no mundo. Agora o paraíso, se você pegar ali o Evangelho de São Lucas, vai falar que o ladrão foi levado ao paraíso. Se você pegar o Apocalipse, vai falar do paraíso também no céu. E São Paulo fala em suas cartas também a respeito do paraíso, que ele foi em espírito ao terceiro céu e viu o paraíso. Tá? Então esse é o paraíso. Não tem mais paraíso aqui na Terra. Não tem. Quando fala foi fechado é porque não tem mais o paraíso da Terra. E mesmo que tivesse esse paraíso na Terra, o cara tinha que ser um ser imaculado, como no caso de Adão. Tinha que estar no estado de Adão para entrar nesse paraíso. Olha que loucura, gente. Só o fato de ter andado com Deus não quer dizer que o cara era imaculado e que o cara também, sendo imaculado, não tinha um pecado original. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E era o lugar que Virgem Maria deveria estar. Porque Maria não foi para o paraíso aqui na Terra, sendo que ela sim era imaculada. Por quê? Ah, mas Maria não sentiu a dor da morte. Tudo bem, já ressuscitou com o seu corpo glorioso. Ah, tudo bem. Mas não seria mais plausível Maria estar vivendo no paraíso por ser imaculada, ter agradado a Deus, do que Enoque e Elias? Olha, que absurdo, gente, que absurdo, tá? Voltando a falar aqui dos textos bíblicos, para terminar, tá? Tudo isso ele tirou por causa do livro de Eclesiástico, tá? Por causa desse livro de Eclesiástico, no capítulo 44, que diz que Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Tá? Tá errado, não tem paraíso ali, eu estou colocando as escrituras. Logo abaixo eu coloco o que está no grego. No grego diz que ele foi só transportado daquele local, ou seja, foi retirado daquele local, assim como Felipe, o apóstolo Felipe, lá em Atos dos Apóstolos, ele também é retirado de um local e levado para outro, tá? A única coisa é que diz, por exemplo, o livro de Gênesis e também Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que ninguém mais soube de Enoque. Ele foi transportado daquele local e ninguém sabe do paradeiro de Enoque, só isso e mais nada. Lógico que naquela época não tinha o sistema de comunicação que nós temos hoje. Então o cara foi levado para outro lugar, morreu nesse lugar com certeza, mas ninguém soube mais do paradeiro de Enoque. A mesma coisa Elias. Elias foi transportado também, né? O texto diz que ele foi arrebatado aos céus, mas não diz que ele ficou no céu. Ninguém sabe o que acontece com Elias depois que ele é arrebatado. Com certeza, depois ele envia uma carta ainda, depois do arrebatamento ele envia uma carta ao rei de Israel. Com certeza ele foi arrebatado para um outro local, um local de segurança, e lá ele permaneceu até o fim da vida dele e morreu. Só como não existia todo o sistema de comunicação,
que existe hoje, ele morreu e ninguém soube mais do paradeiro de Elias. É isso que aconteceu, minha gente. No final dos tempos, sim, vai aparecer Enoque e Elias, mas ressuscitado. Assim como eu, você, todos que morreram. Vai aparecer sim, Enoque, vai aparecer Elias ressuscitado no fim dos tempos. E ainda, imagina o que esse cabra prega, gente. Prega que eles irão aparecer para morrer. Não, eu não sei se ele falou que vão ser martirizados. Serão martirizados lá na praça da grande cidade. Né? Ele leva tudo para o futuro, uma coisa que fala que aconteceu na época de João, cara. Na época de João. Que o Apocalipse está lá, não vou mais explicar isso aí. As coisas queriam acontecer em breve, o tempo estava próximo, isso aí não significa depois de 2000 anos. Se São Roberto Bellarmino escreveu isso, ele errou, cara, ele errou, pô, pelo amor de Deus. Santo Irineu errou também, caramba, Santo Irineu errou. Puta, cara, gente, eu já estou de saco cheio desses católicos, já estou de saco cheio. Católicos futurísticos, já estou de saco cheio. Olha o tipo de cara que está aqui. Instruindo católicos. Está destruindo, né? Não está dando instrução, está destruindo os católicos e destruindo o catolicismo. Por quê? Tem gente que escuta uma merda dessa e acredita. Tem gente que escuta uma porcaria dessa aqui e acredita, velho. Tem gente que escuta o cara falar que São João Batista não foi o Elias profetizado. Não foi o Elias. Eu sei que acredita, porque já vieram falar isso nos comentários dos vídeos do meu canal. Já vieram falar isso. Sabe? É que São João Batista foi um tipo de Elias, que o Elias ainda vai vir. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Dá uma olhada no texto. São João Batista foi o Elias profetizado. Está aqui, Mateus capítulo 11. Este é o Elias que havia de vir. Acabou, encerrou ali, se cumpriu a profecia. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha. Você acha que se Santo Tomás de Aquino tivesse vivo hoje, com todo o amparato científico que tem hoje, né? Todo o sistema de informação que nós temos hoje, você acha que ele iria falar um absurdo desse? Ele falou na época, e na verdade ele nem afirmou, ele levantou como hipótese. Então, Santo Tomás de Aquino levantava as hipóteses, ele colocava várias opiniões ali para depois tirar uma conclusão, e algumas vezes ele nem tirou a conclusão, nem chegou a terminar. Né? Cara, se ele estivesse vivo hoje, ele não ia falar um absurdo desse. Ele sabe que o homem já mapeou o planeta Terra todo. O homem conhece Marte, já mapeou Marte. Você acha que o cara não ia saber onde está o tal do paraíso que esse cabra tá pregando aí? Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tá? E olha, nem Elias, nem Enoque, nem Moisés foram arrebatados para o paraíso, tá? O texto grego ali do livro de Eclesiástico diz que ele foi apenas transportado daquele local, não diz que foi levado ao paraíso, tá? Então, se o nosso amigo está usando esse texto aí, faça uma pesquisa antes de falar besteiras, tá? E se você quiser saber mais a respeito de Enoque, Elias e Moisés, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo do nosso amigo Robson 2.0, ele tem um vídeo onde ele, né, acabou com todas as alternativas protestantes a respeito desse tema, tá? Então vou deixar aqui no link, né, na descrição do vídeo, o link do Robson 2.0, tá, gente? Mas como eu falei, cara, é impressionante, eu não aguento mais esses católicos, estou de saco cheio desses católicos, saco cheio, sério mesmo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.